Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Você viu? Você está aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você estiver agora, representado e bem representado. Eu quero te pedir um favor, antes de começar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida bem rapidinho. Dá uma olhada. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, não se esqueça disso, é muito importante que você o faça, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Minha maior alegria é saber que a cada segunda-feira milhares de testemunhos e de vidas que são alcançadas através desse trabalho. Então é isso, eu quero te convidar a eliminar qualquer distração e a gente vai para o vídeo agora. Ninguém fica para trás, ninguém vai ficar para trás. Eu quero que você entenda isso na prática, mas eu preciso da palavra para embasar a caminhada. A Bíblia é o manual e o texto é Evangelho de Jesus, conforme escreveu o João, capítulo de número 19, versículo de número 26. É o final da história de Jesus, isso aqui. É os últimos momentos, na verdade é um final que a gente sabe que é apenas o começo, mas aqui é o final, é a despedida dele. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, a partir de hoje esse é o teu filho. Olhou para João e disse: ô João, a partir de hoje essa é a sua mãe. Amém. Eu fico imaginando a cena. Eu costumo viajar um pouco, sabe, nessas histórias e entrar de cabeça para tentar visualizar isso. E para mim é real a cena: Jesus na cruz do Calvário, com os braços abertos, o sangue correndo, as feridas abertas, e uma mãe chorando vendo o seu filho flagelado de maneira inocente. A sensação é de muita dor, é profunda. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é de saber que aquela multidão a qual Jesus andava não está ali. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, as multidões se aglutinavam e, sabe, se acotovelavam, porque ele podia curar. Ele podia fazer coisas incríveis. Ele andava sobre as águas, ele curava o cego, o paralítico, ele era incrível. Mas agora não tem ninguém. É doido isso. Imaginar que no momento que talvez Jesus fazia sentido ter uma multidão dizendo: a gente amou o Senhor muito, hein? Mesmo o Senhor indo embora, a gente vai te amar para sempre. Que fique claro, não tem. A multidão não está, e está a mãe, porque a mãe é a que fica no final mesmo. A mãe e um pai é basicamente quem acompanha a jornada da gente para sempre. E para mim não fazia tanto sentido, mas hoje, sendo pai, eu sei que eu jamais abandonaria o meu filho até o final. Mesmo quando ele não fosse mais produtivo, mesmo se ele não me desse resultado e lucro, eu estaria com ele até o final. Mas tem uma pessoa a mais com Jesus. Isso aqui para mim é maravilhoso. Tem um discípulo, um garoto. Isso aqui para mim é assim, esse cara, eu quero descobrir quem é esse cara na minha vida. Eu quero poder ser esse rapaz para alguém. O João. A Bíblia diz que o discípulo a quem ele amava estava junto com a mãe dele. Não havia mais milagres para acontecer, o expediente já havia acabado.
estava prestes a ser tudo consumado, e estava todo mundo fugindo pela sua vida, porque ser um discípulo dele agora já não dava mais tanto lucro, porque agora ele era um condenado, acusado e seria morto. Não era mais o herói, agora ele era o réu condenado. Agora não tinha mais mar e vento para acalmar, porque ele não estava dentro do barco, ele estava na cruz. E essa é a cena. Esse garoto está ali, e ele tinha 12 discípulos, mas só tem um garoto ali, é o João. E o João está olhando fito para Jesus. Eu imagino Jesus olhando para esse garotinho e falando: ô lindão, que bom que você está comigo até agora. Aí ele olha para Maria e diz: ô mãe, a senhora não vai ficar sozinha, esse garoto agora é teu filho. Ô João, aqui a minha mãe, a partir de agora ela é a tua mãe. Aleluia. E assim a cena encerra, e a Bíblia diz que Jesus grita: está consumado, e a história acaba. É isso. Eu sei que você sabe o que vem depois, mas aqui é isso. E eu vou te contar uma coisa, lindo. Na vida a gente aprende sobre amizade e somos bombardeados de frases de efeito, de textos bonitos sobre amizade, mas tem algumas coisas que eu confesso que para você, para mim, me incomoda um pouco. Eu não sei para você, mas eu ouço muito dizendo que cada fase da nossa vida tem amigos que vão e outros que vai. Eu sei que acontece, mas algumas pessoas, elas acham que isso é com todos e em todo tempo. Eu era pobre, fiquei rico. Os meus amigos de quando eu era pobre já não me servem mais. Eu não era estudado, mas agora sou. Então os meus amigos que já não têm a mesma cultura que a minha já não cabem mais. E a gente diz que algumas coisas expulsam e que outros não vão embora, e que tem que ir embora. Mas lindo, eu descobri que tem pessoas que não podem ser deixadas para trás em hipótese nenhuma. Existem pessoas que não podem ser abandonadas em hipótese nenhuma. E esses são o rol das pessoas que não ficarão para trás, e que a gente vai aprender a olhar de maneira diferente. É interessante saber que o João do final é o mesmo que Jesus desde o começo tratava da mesma maneira, o discípulo a qual ele amava. Todos os textos que falam de João, Jesus está dizendo, eu sei que é o próprio escritor, mas ele está dizendo o discípulo a qual Jesus amava, porque Jesus sabia que com ele era diferente. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e um era íntimo. Já parou para observar isso? Ou seja, para cada um, Jesus sabia a forma de tratar, sabia como lidar. E na nossa vida é igual. Nós teremos os colegas, nós teremos os amigos, e nós teremos aqueles que são íntimos. E os que são íntimos, a gente tem que entender que, de acordo com os critérios que nós sabemos quais são os aceitáveis, eles vão ter que estar com a gente para sempre, porque no final é eles que vão restar. Quando você não tiver mais o tanto de dinheiro que você tem agora, quando você já não falar tão bem e as palavras começarem a ser atropeladas, são os íntimos que vão ficar com você até o final. Que quando a fama ir embora, são essas pessoas que vão ficar com você. Que quando a boa estação mudar e talvez virar uma estação meio bad vibe, é eles que estarão com vocês. E é essas pessoas que nós não podemos deixar para trás, porque são as pessoas que estão com a gente desde sempre. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu aprendi isso há pouco tempo, pelo menos se tornou intencional há pouco tempo. Mas hoje eu olho para a história e eu sei as pessoas que eu não posso esquecer. Talvez não estarão comigo até o final, mas eu não esquecerei de nenhum até o final. Porque não é sobre quem ficará comigo, na verdade,
é sobre quem vai ter acesso até o final àquele lugar. Que a qualquer momento que quiser acessar tem direito, porque quando ninguém viu, viu. Quando ninguém fez, ele fez. É isso. E essas pessoas a gente tem que cuidar delas e amá-las, porque é o que Jesus faz, é claro na palavra. No final, Jesus mostra algo para um que não mostra para outro. Quando Jesus ressuscita na cruz, você sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que às vezes não comemora. Eu vou dizer de novo, ao terceiro dia ele ressuscitou. É sempre bom a gente celebrar isso. Ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que o único discípulo que morreu de velhinho foi João. Todos morreram como mártires, perseguidos, mas João morreu de velho, numa ilha. E no final de tudo ainda escreveu um livro chamado Apocalipse. Tem que respeitar o que ninguém viu, o que os olhos não viram. Ele viu. A questão é, fica até o final, que você vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, vive o que ninguém vive e colhe de que ninguém colhe. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo. Esse meu amigo tirou uma foto do microfone, da tela no fundo, e disse: será que eu posso te dar um abraço no final? Ô, Oséias. Sabe que eu não posso me esquecer? Que quando ninguém me conhecia, tu viu meu nome na internet, não sei como, ligou no meu telefone e me trouxe para pregar aqui, numa congregação pequenininha, que tinha 4 adolescentes. Eu não posso me esquecer, cara, que naquele final de semana eu estava passando a maior prova da minha vida, e eu fiz uma prova com Deus, e Deus usou você para abençoar a minha casa. Eu não posso me esquecer que naquele dia no restaurante de meio-dia, no restaurante de meio-dia, você olhou para nós e falou assim: eu não sei se é muito ou se é pouco, me desculpa, mas foi o que a gente conseguiu. Você tinha 4 adolescentes, você disse: nós vamos abençoar você, nós vamos te dar uma oferta de R$1.500. Oh, meu lindo, se tu soubesse que naquele dia eu fingi costume, mas a minha vontade era sair gritando dentro do restaurante, dizendo: Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou, o Senhor respondeu a minha oração, obrigado. Mas foi você. Então não me pergunta se você pode me dar um abraço, porque não mudou nada, meu lindo. Quem fez por você lá quando ninguém fazia, não pode perder o acesso a você quando tudo aconteceu e Deus fez um milagre muito grande. Porque na verdade são essas pessoas que interessam. Não venha com papinho de que agora você está com saudade de quem você nunca deu valor. Cadê o Caléu? Ô Caléu, vem cá, gordinho. Cadê o Nicolas? Nicolas e Caléu, por favor, comparecer ao palco. Chega aí, papai. Gordinho, foi generoso, né? Vem cá, Nico. Vem cá. Eu vou contar uma história para vocês. Há 4 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, prestes a voltar para o Brasil, com todas as portas aqui fechadas para nós. E Deus falou comigo na mesa da casa que nós estávamos hospedados, os nossos amigos do Carlos e da Luciana. Deus me deu um projeto de uma série que eu gravaria de mensagens. Naquele dia eu liguei para o Nicolas.
falei: ô Nicolas, você pode me ajudar? Eu tenho um projeto e eu queria gravar 10 mensagens. E o Nicolas falou para mim: eu ajudo. O Nicolas já trabalhava comigo uns 4 anos, gravava no estacionamento do apartamento, lembra? Na chuva. E aí o Nico falou: não, eu vou. Quanto que é, Nicolas? O Nico falou: R$1.800. Não, foi os 600 do Kalel que comeu depois. Fui eu que paguei. 1.200 dele. E o Nicolas me chamou o Kalel. Aí tinha o André. O André, quantos anos hoje, Andrezinho? 22 anos. O André reprovou no ensino médio. Ele viajava com a gente, o pai dele tirou ele. Então a gente ficou uns 2 anos sem viajar, porque foi cabeçudo. Mas como o André já viajava comigo, eu chamei o André naquele dia. Lembra? E o André foi e me cobrou R$100 para ir. Na verdade eu dei uma oferta para ele, ele não me cobrou. E naquele dia nós gravamos a primeira série. Sabe o que é doido? Hoje a série se paga, vocês pagaram a série. A série hoje consegue abençoar a nossa família, abençoar os projetos que nós tocamos. E eles ainda estão com a gente. Cobra caro, irmão. Hoje que só Jesus. Ele acha que está na Disneylândia. É tanta coisa para som que até hoje eu não entendi porque tanto som. Parece que a gente vai gravar o show do Coldplay aqui. O Nicolas, sangue de Jesus, atrasa, quase mata eu do coração, deixa para cima da hora. O André, já foram, deixa eu falar do André, mais pesado. Mas sabe por que vocês estão comigo até hoje? Sabe por quê, Nick? Você está comigo até hoje, mesmo me fazendo passar raiva, porque vocês estão comigo desde o começo. É que hoje é mais fácil estar junto. Hoje é mais fácil. Mas é isso que eu queria que você entendesse, lindo. É quem estava quando ninguém queria. Está aqui a minha esposa. Eu tenho amigos aqui que estão comigo desde o início. Mas hoje eu queria honrar aqueles que nunca ninguém viram, mas que estão comigo desde o início. Porque no final, quando a fama for embora, quando a plataforma mudar, quando não for mais no YouTube, e eu talvez já tiver obsoleto e tiver outro Dave, e vai acontecer, vão ser essas pessoas que vão estar comigo. Vai ser a minha esposa que vai estar comigo. Vai ser os amigos de verdade. Então, lindo, não existe amigos de fase. Não existe. Quem é real é para sempre. Quem é real está com você no dia difícil e não se entristece quando o seu dia é melhor do que o dele também. Quem é para sempre tem que ser cultivado, tem que ter acesso ao teu coração, porque no fim a vida passa muito rápido. E sim, tem pessoas que passam e não ficam, mas as que ficam não podem ser deixadas passar desapercebido, porque essas são para sempre. Eu não sei se Jesus já te apresentou esses amigos, mas o dia que você olhar para alguém e saber que essa pessoa tem acesso e direito de ficar com você em todas as fases, abrace ela, ame ela,
E não deixe o dinheiro tirar a sua percepção sobre. Não deixe a falta dele tirar. Pô, que lindo. Enquanto você estiver produzindo é uma coisa. Enquanto você der lucro é uma realidade. A questão é, e quando não tiver mais isso? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de imaginar. Eu imagino eu e a Paulinha, nós dois velhinhos, cabelinho branco. Eu imagino umas cenas assim, ela passando na cozinha, eu dar um tapa na bunda dela, como se fosse os primeiros anos de casado. O Noah não vai estar mais em casa, o João não vai estar mais em casa, a Serena não vai estar mais em casa. Que porcaria isso, mas vai acontecer. E aí, amor, quem sabe a gente liga para um casal de amigos para conversar, jogar a conversa fora e falar como os filhos saíram rápido de casa. E tomara Deus que sejam os nossos amigos que estão com a gente desde agora. E tomara aí a gente vai colocar aquele óculos de realidade virtual. Eu não sei o que vai ter, mas eu quero lembrar desse dia com você. Poder ter o contato de todas as pessoas que passaram pela minha vida e deixaram marcas profundas. Lindo. Não te esqueça das pessoas que entraram na sua história e alteraram o rumo dela para melhor. Porque se o que você está vivendo hoje tem a ver com essas pessoas que chegaram, a fase que você está não pode apagá-las da sua história. Então, lindo, não torne descartável quem é para sempre. Não perca quem Deus te deu como presente para chamar de amigo. Não perca a sua esposa. Não perca o seu esposo. Porque no fim, é eles que vão estar com você. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nos ensina. E os teus ensinamentos mudam a nossa forma de viver e pensar. Jesus, tem gente que antes desse vídeo acabar já deve ter pego o telefone para ligar para alguém. Só para lembrar que essa pessoa é importante. Tem gente que quando acabar o vídeo vai abraçar alguém e vai dizer: você é essa pessoa, vai estar com a gente para sempre. Jesus, nos dê Joãos e nos permita ser Joãos na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você abriu essa mensagem com esse tema, eu quero ser melhor, nos primeiros dias de 2023, 23, nós já temos o poder de acelerar. Nós já estamos em 2023. Paulo já torou, as contas já venceram, o 10º acabou. Vamos reagir assim, entendeu? Nós já estamos agora em 2023. Nós estamos gravando em 2022, mas esquece tudo. Nós já estamos em 2023 junto com você que está assistindo essa mensagem. E você abriu, você é sinistro, porque o tema é provocativo. E se você quer ser melhor, irmão, eu tenho certeza que essa palavra vai ser de Deus para você. Então eu vou fazer o seguinte: pega essa mensagem, manda para uns amigos teus que também falaram para você na virada do ano. Ai, que doido. Compartilha, entendeu? Falaram para você na festa de jantar do Natal, que deu briga na última, né? Ah, porque em 2023 eu vou ser melhor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser mais crente. Não deixa ele esquecer não, manda esse vídeo para ele. Fala assim: ó, você falou que queria, pois tome. Se você está assistindo essa mensagem, que o seu ano de 23 seja extraordinário. Mas não esquece, bebê, nós queremos chegar a 10 milhões de inscritos nesse canal. Falta só
Então se inscreve, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Tem lugar que a gente vai que não devia ter ido, né? Eu fui num lugar esses dias, irmão, só pra apanhar. As pessoas começaram a me bater. É verdade, começaram a falar sobre mim pra mim. Porque quando alguém fala mal de você pros outros, eu acho que é melhor. Mas quando fala de você pra você, com a esposa junto falando assim, ó. É verdade. Eu já tentei falar pra ele, mas já viu, né? E eu olhando pra minha esposa assim. Eu sentei numa mesa e fui confrontado com algumas coisas. Talvez eu fale pra vocês. Seus metidos. Porque se eu falar, irmão, tem gente que vai gostar até um pouquinho menos. Porque a gente é difícil, hein? Todo mundo aqui tem um lado que não é público, que poucas pessoas conhecem e que precisa ser moldado dia após dia. Senão esse lado destrói o que todo mundo vê. Quando vê, acaba tudo. O que viu, que ninguém viu, confusão, explodiu. E é assim que a vida funciona. A gente tem o secreto, que a Bíblia diz que é exatamente isso que faz o Senhor publicamente te honrar. E nós temos o que os outros conhecem. E sempre tem algo dentro de nós que precisa ser moldado. Só tem um problema, e porque a maioria de nós não vive: arrogância, soberba, orgulho. É porque eu sou bom demais. As pessoas que são difíceis. Ai, porque meu maior defeito é que eu sou detalhista. Irmão, por isso que eu não faço entrevista de emprego com ninguém. Que se a pessoa fala uma coisa dessa pra mim, eu falo assim: para de ser mentirosa, tá? Já viu? Tem gente que fala: é porque eu sou muito perfeccionista. Esse é o meu maior defeito. Olha só que anjo. E a parte de ser perfeccionista que te faz maltratar os outros. E quem pensa o contrário, que você não respeita, porque você tem o seu padrão? Bom, Salmos capítulo de número 51, versículo de número 11, é um modelo a ser seguido. Diz o seguinte: o salmista dizendo: Senhor, não me expulse da tua presença, e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta dentro de mim um espírito equilibrado. Uau! É o salmista dizendo: Senhor, se o Senhor não fazer mexer, tocar, o que está aqui desequilibra. Sabe, se o Senhor não entrar na revisão, o pneu gasta demais e eu derrapo na pista. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, final do ano, quando vai chegando assim, Deus sempre dá uns cacetes em mim. Sempre. E tem umas pessoas que são assim do manto, sabe? E que só me pegam no final do ano, irmão. E eu já estou marcando para 2023 não ver essas pessoas. Porque é desafiador ser confrontado. É desafiador quando Deus te coloca você para você. Quando você se enxerga. E aí é onde surge essa expressão: eu quero ser melhor. Essa expressão, ela pode ser apenas algo clichê, ou ela pode ser resultado de uma profunda reflexão sua. Só que perceba que essa frase, provavelmente, não sei você, mas eu já falei milhares de vezes, e grande parte delas, o que eu disse que seria melhor, não consegui melhorar. Já viu isso? Por exemplo, uma coisa bem simples, e pode ser para brincadeira para alguém, mas eu prometo para mim toda semana que na outra semana eu vou começar a fazer corrida. Falei, eu vou fazer o tal do
do cardio, que os fitness dizem. O cardio. Foi, eu vou acordar cedo, eu não vou comer, colocar meu tênis e vou pra rua. E aí chega o dia, ou eu estou viajando, ou a chuva do Senhor, que eu acho que é o Senhor me livrando. Começa. Aí eu olho para mim e digo: filho, não precisa hoje. A gente se dá uma desculpa. A gente conta uma história pra gente acreditar. Tá vendo? Deixa pra semana que vem. Porque se você não começa segunda, por que fazer terça se você já perdeu segunda? Mais uma semana. Aí eu fico: nossa, é verdade, Senhor. E nesse caso eu sou meu próprio Senhor. E aí a gente não muda. E a gente não muda. E a gente diz: olha, eu vou orar todos os dias. Eu vou começar a tocar em pontos sensíveis. Eu vou orar todos os dias. E a gente lembrou hoje que a gente disse isso há um mês atrás. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque os cenários, eles têm poder para impactar a gente aqui dentro. Concordamos que vivemos um cenário caótico esse ano no Brasil. Sabe o que é interessante? Porque eu percebi que os vídeos do YouTube, as mensagens, diminuíram em 20% as visualizações. E o que isso importa, Dave? Importa que clarifica de maneira óbvia que alguém está distraído com outras coisas nesse período. Então tinha muita distração. Você estava falando sobre política, brigando sobre política e pensando sobre isso, e a sua cabeça ficou enveredada nisso e não se pensou em mais nada. E aí o outro veio a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo entrou e você não viu mais nada. Só que eu quero que você entenda que sempre vai ter uma crise no mundo para tirar a tua atenção daquilo que você disse que queria ser melhor. Sempre vai ter algo acontecendo à tua volta que vai roubar aquilo que você precisa de verdade dentro de você. Meu lindo, tudo bem, política é importante, mas daqui 4 anos muda. Política é importante, tudo bem, mas você que está aqui, ele nem sabe teu nome. Brasil ganhar ou perder na Copa do Mundo, tudo bem, meu lindo. São os jogadores lá, eles não sabem que você existe, não sabem teus problemas, não sabem teus boletos, não sabem das tuas necessidades, não sabem das tuas fragilidades, nem conhece você. Você pode torcer, mas não esquece do que está aqui dentro, porque senão você perde tudo por algo que não tem lógica. E esse é o negócio, a nossa atenção se perde muito fácil. E a gente já disse milhares de vezes que vai mudar. E agora isso aqui é no começo do ano. E você fez um monte de listinha do que você vai mudar. E eu também fiz. Fiz, irmão, sou igual a vocês. Estava nessa mesa, que eu falei para você, eu sentei na mesa lá. Aí eu estou falando de algo que aconteceu. E da minha experiência com Jesus, tal, que eu tive. E aí alguém falou para mim: você tem que melhorar muito, né? Eu falei: o quê? Aí eu sou terrível, irmão. Eu falei: me dê exemplos. E os exemplos começaram a vir. Eu falei: já pode parar já. E a minha esposa disse: falei para ele. Ele tem que aprender a desacelerar. Ele fica olhando para tudo, cuidando de tudo, e se estressa, briga com Deus e o mundo. Eu tô assim: poxa vida, amor, é verdade? É verdade. E aí, só que dentro de mim eu tô assim: eu preciso melhorar. Só que aí eu me lembrei, por isso que estou aqui pregando essa palavra para vocês. Eu já disse isso milhares de vezes. Eu já disse isso várias vezes sobre as mesmas coisas. Sabe por que eu falo isso para você? Porque eu gosto que você saiba que não é uma diferença entre eu e você. Não existe. Nós somos iguais. Somos seres humanos, precisamos de Jesus, precisamos revisitar as mesmas coisas, olhar para pontos sensíveis, porque senão a gente desequilibra. A gente desequilibra. Então, ok, eu vou mudar. A questão é: o que eu preciso fazer para mudar? Aqui que mora o cerne da questão. O que eu preciso mudar para poder alcançar a mudança que quero? Entende? Tem as pequenas mudanças, as grandes mudanças.
E agora eu vou ser bem sincero com você. A corrida, sabe por que eu não corro? Porque eu conto uma história para mim. Mas sabe por quê? Porque eu ainda respiro com facilidade. Mas o dia que uma doença me atacar e o médico me dizer: se você não correr, você morre. Meu lindo, pode estar caindo raio do céu, eu posso estar em Nárnia viajando, eu vou colocar o tênis, a meia, eu vou fazer, eu vou correr, porque eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. É porque a maioria de nós deixa para mudar as coisas quando está quase sem esperança. A gente quer mudar o casamento quando o divórcio está batendo a porta. A gente quer mudar a nossa postura no trabalho quando a carta de demissão está em cima da mesa. A gente quer mudar a educação dos nossos filhos quando eles já estão todos traumatizados. Não, lindo, não precisa esperar a crise se apresentar para você criar mudanças que evitem a crise. Seja sensível, observe, desacelere. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, dentro da minha casa, eu venho mudando muitas coisas. Tem algumas que eu vou ter que mudar agora e a confusão vai ser grande, porque eu vou ter que criar algum motivo. E eu vou te mostrar depois uma forma. Mas eu, dentro da minha casa esse ano, eu tive que mudar algumas coisas. Com os meus filhos, por exemplo. Eu tive meu primeiro garoto, o João. O João é um gentleman. Ele é fino, ele é educado, ele é calmo. Por mais que eu brinco que ele é Pedro, mas ele é a minha esposa. Ele entra no ambiente, tudo bem, não mexe nada. Ele é um príncipe. E mesmo ele sendo um príncipe, ele dá uns vacilos dele. E eu sempre fui muito, como pode dizer, rígido, porque eu tenho muito medo, e todo pai que é pai sabe do que eu estou falando, é um desafio educar uma criança, de ele entender errado o que eu faço, de ele ficar sem limites porque eu estou muito fora, e quando eu volto parece que tem que... Não, eu volto e eu volto. Eu fico com ele, eu dou tempo, eu converso. Então eu era mais rígido com ele. Aí veio o Noah. E o Noah é eu. Aí vocês já imaginam. O Noah é eu, irmão. E o Noah é uma tempestade. Só que ele é tão dramático que eu nunca consegui ser igual com o João, com ele. E quando eu tentei, eu comecei a traumatizar o Noah. Quando eu vi o Noah, estava ficando muito acolhido, sabe, assim, acuado. Então eu chamava a atenção dele, ele começava a chorar muito. E ele dizia: eu não vou trazer mais, papai. E eu tive que repensar a forma. Chamei os dois para conversar. Ou seja, precisei mudar, porque senão o Noah eu iria perder. E aí veio a Serena. E a Serena é eu. Vocês riem porque não é vocês, irmão. Porque quando eu era muito namorador, irmão. E eu oro do meu espírito que essa parte não tenha puxado do pai, que ela tenha puxado da mãe dela. Mas eu vou falar uma coisa pra você. É menina, então a forma é muito mais diferente. O que eu tive que mudar? De novo, tive que regredir com a galera tudo, porque eu ia criar um abismo muito grande de tratamento com ela. Porque como que eu vou, sabe, eu não sabia nem como fazer, irmão. Os meus filhos eu limpei todos eles. Tirava a fralda, trocava a fralda, top, passa aqui, outro. Ela não. Ela olhava e falou assim: ô Jesus, pega aqui, vai que eu... É diferente. Mudanças, entende? Agora, essas são mudanças que, por mais que são simples, precisa de atenção. Agora, algumas coisas da vida são distrações tão profundas que a gente só percebe quando deu tudo errado na vida. E a principal delas, é a nossa vida com Deus. A gente só percebe quando não tem mais aparentemente o que fazer. É quando a crise se instala que você vê que dentro do teu espírito não tem mais nada, que você já foi, se perdeu. Sabe, é quando você não sente mais a presença de Jesus. Eu não sei como você é, mas o meu termômetro é o choro. A minha sensibilidade à presença de Jesus é o choro.
Se eu não choro, alguma coisa dentro de mim está errado. Então eu falei para vocês da menina que eu estava lá fazendo a limpeza, tal, ouvindo a pregação e comecei a chorar. É que aquilo é o meu normal. Eu me conheço, eu não devia estar ouvindo pregação ali. Porque eu sei que se eu sinto, eu choro. Agora, se eu ouvir, sabendo que é algo de Deus e não ser a sensibilidade de reagir como normalmente sou, tem alguma coisa dentro de mim. E eu vou te falar, lindo, é muito bom quando você tem pontos de comparação. Quando você não tem, que é perigoso. Eu uso óculos há 5 anos e eu fui cego até os meus 19 anos. Eu namorei com a minha esposa sem vela. E acertei. Oh, Jesus, eu acho que ela que ainda não colocou o óculos. E eu tentou, não vou deixar. Mas brincadeiras à parte, o dia que eu coloquei o óculos, que eu vi em Full HD um amigo meu, frustrante, ele era mais feito do que eu imaginava. Eu coloquei, falei, que isso, Quileito? Foi o que foi? Falei, tô te vendo melhor. Aí eu descobri, porque nunca tinha tido comparação. Não, aquilo nunca havia acontecido. Então quando eu olhei, falei, é isso que as pessoas enxergam. Então a comparação minha de chorar é saber que se algo está errado, entendeu? No casamento é igual. Eu conheço muito bem a minha esposa hoje. Eu sei quando ela diz que não está brava e ela está para me matar. Eu sei no tom da voz dela. Tá tudo bem, pronto, vai matar. É alguma coisa muito séria, eu preciso descobrir. E tem a TPM, que é um outro tom de tudo bem. E aí esse eu sei que a morte é iminente, mas não é a realidade. E tem o tudo bem, que tá tudo bem de verdade, que é bem difícil. Isso é a vida dá sinais. Agora o problema são aqueles pontos que a gente não percebe se alguém não colocar a mão nos nossos olhos, no nosso rosto e falar, você precisa melhorar. Então deixa eu te incomodar. Como está a sua vida com Deus? Você busca Ele todo dia? Não, você precisa melhorar. Você lê a Bíblia? Você medita na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é nosso manual de regra e fé, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você faz isso? Não? Então você precisa melhorar. Eu posso falar para você assistir mensagem toda segunda-feira às 7 horas da manhã? Porque você não assiste, você precisa melhorar. Você tem tempo de qualidade com os teus filhos? Você para, olha nos olhos dele? Não? Então você precisa melhorar. Quantas vezes por semana você dá uma namorada? Você precisa melhorar. São sinais pequenos, mas que lá na frente causam um grande impacto à ausência. Agora entenda, eu sei o que preciso melhorar, eu sei. E eu já decidi o que eu vou fazer, irmão. Agora mora o negócio. Eu sei, eu preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso, ter uma parada de correr. Não vou esperar morrer para fazer. Mas o principal, eu preciso regular minha rotina. Preciso regular minha rotina com algumas coisas. É meu, pessoal. Outra coisa, eu preciso parar com o telefone um pouco. Tá demais. Vai no banheiro, vai com o telefone. Sabe? Vai pro quarto, deu pausa da série, telefone. Entendeu? O tempo todo, tá no banco, telefone. E vendo o quê? Nada. Só que nem um idiota. Leu um livro? Não leu, porque ficou que nem um burro ali vendo coisas que não precisava. E eu tô com raiva de mim. Porque se você observar o tempo que você gasta com coisas que não te edificam, você teria vergonha. Então eu não estou falando só de você, eu estou falando de mim. Eu preciso parar.
Só que só saber o que muda, o que precisa mudar não muda. O que eu vou fazer? Aqui mora o segredo. Não é nem bíblico, mas devia estar na Bíblia. Eu vou até pedir para colocar. Brincadeira. O pessoal diz, ai meu Deus do céu, tem um povo chato da polêmica. Mas vou falar uma coisa para você. Eu vi um estudo, eu achei fantástico. A teoria dos 21 dias. O que é a teoria dos 21 dias? Tudo que você faz de maneira sucessiva por 21 dias se torna automático de você fazer. Natural. Opa! Você pegou? O que eu preciso para tornar uma prática que quero muito se tornar natural? Fazer de maneira obrigatória por 21 dias. Hábito. Coloca Deus no meio, irmão. Fala assim, Jesus, é um propósito meu com o Senhor. Se eu não fazer, o Senhor pode me arrebentar. Bota o teu na reta, irmão. Verdade, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo sozinho, eu falo, Jesus, é uma coisa entre nós dois, é um propósito que eu vou fazer com o Senhor. Aí eu, toda vez que não quero fazer, eu falo, mas eu falei pro Senhor que eu vou fazer, então eu vou fazer. Então eu vou dizer o que eu vou fazer. Hoje é dia 2 de janeiro, lembra que nós já acabou, 10º tudo, nós já estamos 6, acho que é 6, acho que é 2 ou 6. Nós estamos no começo do ano. E eu vou fazer 21 dias. E eu vou desafiar você a fazer isso junto comigo. Você sabe o que você precisa mudar. Eu também sei. Mas vamos colocar uma meta ideal para todo mundo junto? Você topa? Você não precisa, não começa hoje não. Começa quando sair a mensagem, que eu também vou ter um tempo de folga para, entendeu? Para arrepiar. Vocês vão ver tudo que eu preciso. Porque vai acabar, entendeu? Vou acordar mais tarde, eu vou aproveitar férias. Mas quando chegar o dia do vídeo, eu só vou falar, ô Senhor, agora é a realidade. E eu acho que é dia 2 de janeiro. Então dia 2 de janeiro, se você está vendo essa mensagem agora, a partir de hoje, pelos próximos 21 dias, você não vai sair do teu quarto enquanto não dobrar os teus joelhos para agradecer a Jesus pela tua vida, para pedir direção do Senhor sobre a tua história, para apresentar para Jesus aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, e para pedir a vontade dele sobre você. Você acorda, não pega o telefone vai estar longe de você. Não deixa mais no criado mudo, deixa numa banqueta, alguma coisa longe de você. Aí você vai acordar. E outra, deixa a Bíblia no lado, não deixa longe não. Se você precisar andar, você desiste. Deixa a Bíblia e deixa um outro livro para a sua edificação. Aí você pega a Bíblia, não nem levantou, senta, liga a luzinha, liga a luz, abre a janela se tiver, desliga o ar para não ficar muito gelado, se tiver, e lê a Bíblia. Quanto? Lê 2 capítulos, lê 3, aí terminou. Aí você, olha que talvez nos 3 capítulos você vai ficar doido. Talvez Deus vai falar com você e você vai dizer, meu, eu precisava tanto disso. Aí nem fecha rápido, lê mais um pouquinho, aí depois fecha. Aí pega o livro, lê um capítulo, 2, ou sabe, se quiser ver o livro depois, dobra o joelhinho, fala com Jesus. 21 dias 21 dias, todo dia, 21 dias. Aí, e depois, David, coloca um horário para você desligar o telefone. Ou não sei se todo telefone dá, coloca um limitador de tempo. Coloca lá 1 hora por dia. Você não precisa mais do que isso não, meu lindo. Você não trabalha na bolsa de valores. Desliga. Passou 1 hora, não mexe mais. Administra o tempo. Eu tenho que postar vídeo todo dia 21 horas. Se eu sei que eu vou ter que postar 21, eu não vou ficar mexendo durante o dia. Vou deixar para o horário. Administração. E aí, David, o que muda? No primeiro dia nada, só vai dar raiva. Você vai ficar com abstinência. Ai meu Deus, será que não está acontecendo algo no mundo que depende do Superman e que eu posso ajudar? Oh, lindo. Posso te dar um conselho? Descubra o que te distrai e arranca da sua vida.
Descubra o que te acelera e traga para perto da tua caminhada. Coloca no hábito, na rotina, sabe, no dia a dia, que você vai experimentar algo extraordinário. Quem está distraído perde oportunidade, perde portas que Deus abre, porque está distraído, não enxerga. Agora, quando você está atinado, prestando atenção e conectado com aquilo que te joga para cima, que te leva para frente, que te aproxima de Jesus, aí, bebê, você se torna o que alguém diz, ou uma expressão que até me incomoda um pouco, mas aqui funciona: imparável. A distração não te atinge, sabe, as coisas carnais, triviais não te tiram do centro, porque você tem um olhar fixo no seu Salvador. Coloque foco naquilo que te aproxima de Jesus e tire aquilo que te afasta da presença dele. Se prepare para viver um ano extraordinário. E depois de 21 dias, eu vou falar um negócio. Se você está vendo o vídeo, você vai fazer esse negócio com nós? Então nós vamos fazer. Vocês vão fazer. Eu vou mandar um e-mail para vocês. Começou. Coloca aí nos comentários. 21 dias, tamo junto. Só para fazer dar mais comentário também é legal. Dar uma engajada. 21 dias. O que acontece depois dos 21 dias? O que te era difícil se torna hábito. A gente cuida de tanta coisa, meu lindo. Tem gente que faz academia, coisa mais linda, acorda cedo, dieta, e uau, o ovo, pesa o ovo, tira a gema do ovo, coloca negócio, né? Aí a tua vida espiritual tá um bagaço. E o contrário é verdadeiro. Olha para o todo e torne aquilo que é saudável, abençoador, rotina. Oh, lindo, já pensou depois de 21 dias você não conseguir sair do quarto, travar? Você, ei, faltando uma coisa. O que é? Preciso falar com Jesus. Porque a sua vida vai melhorar. Você vai ficar, dia top. Eu vou falar, irmão, eu me sinto inútil se eu termino o dia sem falar com Jesus. Parece que deu tudo errado. Se eu passo um mês sem ler um livro, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que Deus me deu. E é por isso que eu estou aqui na frente de vocês dizendo: eu também preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Daqui 21 dias, em nome de Jesus, o que para você era difícil vai ser um hábito fácil. E vai ser a soma desses fatores que vai fazer com que esse ano seja muito diferente do que o anterior que você viveu. Eu vou te falar um negócio que vocês me ajudam para ficar pancada ao final dessa palavra? Obrigado. Escuta com atenção. Eu tenho filhos, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe qual é a vontade de Deus com você? Sabe? É te fazer prosperar. Não é eu que estou inventando, a Bíblia diz. É abençoar você, a sua casa, a sua família, a sua geração. Sabe, é fazer com que tudo aquilo que Ele projetou sobre você se torne a tua realidade. É isso que Ele quer. Só não acontece por um motivo: você está distraído demais. Não é para isso que você está olhando, e não é isso que você está querendo. Agora, se você abrir os olhos, entender no teu coração que é isso que você precisa, te prepara, linda. Porque um pai apaixonado é extraordinário. Agora, quando um filho se apaixona pelo pai, o resultado disso é extraordinário. Jesus, eu quero ser melhor. Na verdade, não é nem que eu quero, Jesus, é que eu preciso. Minha esposa falou.
E ela, Jesus, é do teu time. Jesus, eu quero ser melhor. Eu quero olhar com mais atenção para aquilo que o Senhor olha com mais atenção. Eu quero desviar os meus olhares daquilo que o Senhor não importa e que não muda nada dentro do meu coração. Jesus, me faz olhar melhor para os meus filhos, me faz olhar de maneira mais atenciosa para o meu casamento. Jesus, me faz olhar para a minha vida contigo e não perder em nenhum momento a tua presença. Como o salmista disse, não tira de mim o teu espírito, mantém dentro de mim um espírito equilibrado, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo não é para acabar nessa estação, Jesus, é para envelhecer com a gente. Jesus, eu quero envelhecer na tua presença. Eu quero envelhecer com a minha esposa. Eu quero envelhecer com os meus filhos. E eu quero ter a honra e o respeito deles. Eu quero ter a credibilidade do início, a paixão do início. Eu não quero perder, Senhor Jesus. Molda, Jesus, me faz ver. Se tem umas treta a mais para 2023, Senhor, bora, Jesus, mas fala, pode falar. Eu sei que custa ouvir, mas depois que a gente ouve é impossível parar. Jesus, eu não quero viver um ano como vivi em 2022. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser um homem de Deus melhor. Eu quero me apaixonar mais pela tua presença. Eu quero ser cheio ainda mais da tua graça, da tua glória, de gratidão, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A gente está em Araçatuba e começa hoje mais uma série que eu tenho certeza absoluta que vai tocar você, o seu coração, e vai trazer milagres extraordinários sobre a sua vida. Serão 8 semanas, como sempre fazemos, sem falhar, há 4 anos, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui no canal. Eu quero começar. Eu só vou pedir uma... Você entendeu? Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja como indireta. Ativa o sininho, o sininho. Você lembrar que toda a segunda-feira tem uma palavra de Deus para você. A gente ia colocar o canal em férias em janeiro, mas não vai ter nesse. Calma, gente, que eu também fiquei assim, falei, mas meu Deus, como que eu vou fazer? Não vai ter férias, vai ter palavra toda segunda-feira para você começar o melhor ano da sua vida na presença de Deus, debaixo de uma palavra. Vamos pro vídeo. O tema dessa mensagem é boas notícias. Parece difícil de acordo com o ano que a gente acabou de viver. 2022 não foi um ano muito fácil para o Brasil, não foi muito fácil para nós. Todos tiveram as suas diversidades, tem aquelas que impactam o Brasil, mas talvez teve algumas que impactaram diretamente a sua casa. E fica talvez um pouco pretensioso dizer que o ano de 2023 será um ano de boas notícias. Mas eu quero te dizer, lindo, que debaixo de uma palavra, em nome de Jesus, 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Amém.
Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 9. 18 de Gênesis, versículo 9, diz o seguinte: e eles lhe disseram: onde está Sara, a tua esposa? E ele disse: ela está na tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram velhos, bem adiantados em idade, e já não... Eu preciso amadurecer, irmão. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: depois de envelhecida, eu terei o prazer, e meu senhor sendo também tão velho. A minha tradução é a King James, então ela é um pouco mais simples de compreensão. E aqui fala esse detalhe: olha, eles já não estavam mais naquela coisa, aquele movimento evangélico, aleluia. Tomara que todo mundo tenha entendido. Mas escuta só, nós vivemos um ano difícil. Foi um ano fácil. Para acabar com o piqui do Goiás, o Brasil perdeu. O Escasas. Nós ia ser campeão, e eu fui para a primeira Copa do Mundo da minha vida. Eu gastei dinheiro, né? Tudo. Mas foi profético, porque eu tinha que gravar a série 16, 17, e eu não ia ver a final. Não quero falar nada, nenhum detalhe sobre isso. Mas no último jogo que eu tava lá, o Brasil perdeu. E era o último. Não me venha com esse negócio de pé frio, porque eu vi o Brasil ganhar de 4-1 também. Então é meio pé. Mas brincadeiras à parte, eu sei que teve muita gente que... Tem gente que é chata mesmo. Ai, não é hora de Copa do Mundo. É hora sim. Eu tava 4 anos esperando, eu queria ver, e pronto. Irmão, resumindo a ópera, não foi um ano simples. Foi um ano difícil. Foi um ano complicado. A gente saiu de pandemia, aí teve eleição, confusão, grupo de família, treta, um para um lado, outro para o outro. Tem gente que até agora não fez o Natal, porque não dá para fazer amigo secreto, porque ninguém mais é amigo. Aí o meu amigo secreto votou. Muito chato. Não foi um ano fácil. E nós agora estamos no final. E eu vou falar algo para você que é determinante sobre o que você pode viver em 2023 de acordo com aquilo que você entregar nesse final de 2022. Algumas palavras são difíceis de ouvir, porque algumas não fazem muito sentido. Por exemplo, eu sei que alguém vai olhar isso, boas notícias, e vai falar: boa notícia para você, e vai dar as suas desculpas e já vai dar a sua sentença sobre o ano que vai vir. Não vai dar certo. Vai ser a mesma coisa. As pesquisas dizem que o mercado vai afundar. As pesquisas dizem isso, mas vai ter picanha. Bom, tem muita... Não, calma, gente. Promessas, estão tudo dizendo para nós. E a gente está com expectativa. Só que a nossa expectativa não pode estar nisso, porque senão a gente vai viver uma vida cíclica baseada em homens que são transitórios. Senão a gente vai viver a vida inteira infeliz, porque não há nada bom à nossa volta. Sempre tem uma treta acontecendo, sempre tem uma má notícia. Então, freia tudo. Freia tudo e esqueça tudo a partir dessa palavra. Eu te convido a dar um reset no seu caderninho. Como assim? É que esse é um período onde todo mundo diz: pega o caderninho do sonho e
escreve o que você quer para 2023, não é verdade? Aí você fala assim, 2023 eu vou comprar um carro top. E aí você diz o carro. Aí você fica, olha, mentaliza o carro. Aí você fala assim, eu vou comprar a casa tal. E aí você coloca, nossa, esse ano eu não vou brigar. Amém. Aí, né? Se tivesse terceiro turno, eu ia ficar brigando até Jesus voltar. Agora, o reset esquece o caderninho. Porque a palavra que eu tenho sobre você não tem a ver com o que você escreveu, não tem a ver com os teus planos, não tem a ver com os meus planos, não tem a ver com a política, não tem a ver com as pesquisas, não tem a ver com as previsões sobre 2023. É totalmente oposto e totalmente maior do que tudo o que a gente planejou. David, eu tô só assim ouvindo uma coisa motivacional. Agora esquece a motivação também, porque eu quero entrar com uma palavra. A palavra é essa: Deus está passando pela tenda de Abraão. Abraão está com a vida resolvida, o game da vida resolvido. 70 anos, a velhinha dele top, maneira. Já não... Mas isso é detalhe. Rico. O sobrinho dele, o Jó, tá lá em Sodoma e Gomorra. Não tem família muito perto para se incomodar. Tá tudo certo a vida dele. E ele é amigo de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Bom, 2 anjos estão descendo e passando na frente da tenda dele em direção a Sodoma e Gomorra. E o lugar onde Abraão morava era uma região chamada Carvalhais de Manre. Bom, eles passam, e quando estão passando dizem, olha, nós não vamos esconder de Abraão o que vamos fazer. Ele é amigo. Que loucura Deus falar, olha, eu não vou deixar de falar para ele porque ele é meu faixa. Fechamento. E aí a Bíblia diz que os seres voltam, são servidos por Abraão. Abraão honra a visita deles. E quando eles estão para ir, um deles diz, aonde está Sara? E ele diz, Sara está aqui dentro, na tenda. E a palavra do anjo é, virá sobre vocês uma promessa, um filho. Quando ele fala isso, o Abraão está emocionado ali fora. Sara está em outra vibe dentro da tenda. A Bíblia diz que Sara, irmão, rachou o bico dentro da tenda. E quem está fora da tenda ouviu a Sara rindo. E perguntaram, por que a Sara está rindo? E a Sara meteu a cabeça para fora da tenda e falou, é porque nós, esse velho aí, nada. Eu estou só fazendo você ver a cena. Mas ela diz, olha, a gente é muito velho já. Entenda que todos os nossos sonhos e planos têm a ver com uma só palavra, é realidade. A nossa realidade, ou aquilo que os nossos olhos enxergam. E esse é o grande problema, porque a gente se acha visionário. A gente diz, nossa, eu sou megalomaníaco. E bebê, você pode ser o mais megalomaníaco do mundo, você é um coitado. Você não vê nada além do que os teus olhos alguma hora te apresentou. Porque eu quero ser astronauta. É porque você viu um vídeo de alguém indo pra lua, filho. Senão você não saberia que existiria um astronauta. A gente está limitado a informações. Ou seja, quem tem muita informação consegue sonhar porque tem mais informação. Quem tem menos informação sonha dentro de uma realidade. Parece que é simples, mas eu vivi isso na prática quando eu era jovem, com um garoto. Até contei essa história, alguma mensagem que o rapaz falou que o sonho da vida dele era ser um caminhoneiro. E eu achei aquilo, tudo bem, cada um sonha com o que quer, mas tem 1 milhão de outras carreiras. Eu disse para ele, mas você quer ter a sua empresa de caminhão? Ele falou, não, eu quero ser motorista. E ele tinha 17 anos. Só que eu entendi naquele dia que aquele sonho estava limitado a uma construção da família dele. Ou seja, nós
se formos planejarmos 2023, estaremos espelhando 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, e a gente vai estar falando do futuro, espelhando o que viveu a vida toda no passado. Sabe o que eu acho maneiro? Eu digo sempre isso com a minha esposa quando nós estamos planejando alguma coisa que Deus deve curtir com nós. Deus olha pra gente e fala assim: oh, que bonitinho, olha o que eles falam. Porque na minha cabeça é muito claro, Sara riu, Deus também deve ter rido, irmão. Sara veio, Deus falou: essa velhinha, se ela soubesse. Porque na nossa cabeça a limitação sempre é a realidade. Quando a gente entende isso, agora fica mais claro a gente compreender que se você nasceu em uma casa onde o amor não foi presente, como pode você conseguir sonhar com uma família maravilhosa? Se você cresceu em um ambiente de muita miséria, de que maneira você vai sonhar com fartura se você nem sabe o que significa? Como pode alguém sonhar com um casamento feliz se a vida inteira viu divórcio e fracasso dentro da família? É isso, lindo. Se os nossos sonhos são só nossos, eles estão limitados com aquilo que os nossos olhos enxergam. Agora, quando nós tiramos das nossas mãos o sonhar, o bloquinho de anotação, o caderninho, dizemos: Jesus, chega, eu não quero viver isso aqui sozinho, me ajuda a desenhar. Aí Deus fala assim: está preparado? Porque o que eu vi, você nunca enxergou. Porque o que eu sei, você jamais soube. Lembra? Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, tão altos que nós não podemos atingir. Agora a gente começa a ter um pouquinho de esperança, porque se Deus entra na jogada, a pesquisa não serve mais. Se Deus entra na história, o passado já não serve mais. Se Deus entra no nosso rumo, o caminho que a gente escolheu já não serve mais. Porque depois que Ele entra, é um antes e depois da nossa história. Sem Deus, fraco, cansado, sem visão, desmotivado, preso a uma realidade. Depois que Ele entra, livre, leve, visionário, cheio de esperança. Sabe, é totalmente diferente. Agora, tem um problema. É que quando Deus manda a braba Deus manda a braba. Deus mandou sobre mim, provavelmente Deus já mandou sobre você. A gente tem um problema, aí não consegue esperar. A gente fica: oh meu Deus, olha pra mim. E aí Deus fala: não olha pra você não, continua olhando pra mim. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. A Bíblia diz que Sara, ela fica com dó porque parece que a promessa não vai acontecer, e faz Abraão deitar-se com Agar, que é uma serva, e nasce um filho chamado Ismael. Ou seja, tentou se adaptar à promessa para facilitar o processo, não dá certo. O que Deus fala acontece de acordo com a vontade dEle, não com o nosso improviso. Eu vou clarear isso nos teus ouvidos para você nunca mais esquecer. Meu lindo, o seu 2023 não será um ano de atalhos, não será um ano de improvisos, não será um ano, sabe, de faz como dá. Não. Se Deus estiver no controle, na direção, tomando o rumo, o leme da história vai ser a história perfeita. Não haverá erro, não haverá fracasso, não haverá falhas e não haverá atalhos, porque se Deus é o caminho, Ele não pega atalhos.
Você está entendendo, meu lindo? O seu 2023 não tem a ver com o que você sonhou, tem a ver com aquilo que Deus já viu sobre você. Ou seja, ao invés de você tentar escrever aquilo que você viveu no passado para tentar planejar o seu futuro, começa a perguntar para quem te viu no futuro e que ignora o teu passado para construir uma história extraordinária sobre você. É isso que importa. Não tenta improvisar. Sara tentou, deu ruim. Nasceu Ismael, mó treta, Sara foi embora, confusão que dura até hoje. Até hoje dura. Até um dia que estava com 100 anos. Quanto tempo? Tem que respeitar. 100 anos. Um dia a Sara passou com um vestidinho maneiro. É que vocês romantizam tudo, né? Ai, nasceu do Espírito. Não, só tem um, foi Jesus. Aqui foi tudo, né? Amém. Sara passou, Abraão falou: tá indo onde? Cheirosa, hein? Perfuminho de top. Roupinha maneira, hein? Entra aqui. Eu vi uma palestra uma vez de casal, que os velhinhos foram fazer a palestra e o pastor falou sobre ser carinhoso. Com a velhinha, lá uns carinhos, sim. Aí a velhinha estava costurando, ele chegou em casa, motivado. A velhinha estava costurando, ele foi, passou a mão no ombro da velhinha. Quando passou o ombro, a velhinha falou: que é isso? Tirou a mão dele e falou: depois de velho tá ficando mal criado? Era só uma mãozinha no ombro. Abraão não. E aí nasceu um filho chamado Isaac. Isaac significa sorriso de Deus, alegria do Senhor, porque é isso que a promessa de Deus traz sobre nós: sorriso, alegria. Porque quando você olha, você não consegue acreditar que aquilo é real. Posso falar uma coisa para você? Eu olho para isso aqui, eu nunca vou me acostumar. Para mim não é real, porque eu nunca teria a capacidade de imaginar, projetar, sonhar algo tão maravilhoso. É lindo. Eu estou em Araçatuba, É que vocês, eu não sei se você que está em casa consegue sentir. Ai, o povo aqui não é normal não, amor. O povo aqui é... E glória. Ai, meu Deus, o tempo. Já nasceu o Isaac? Ai, graças a Deus, então estamos no final. Então deixa eu te falar um negócio para você. Em algum momento, Sara se sentiu abandonada pela promessa e tentou improvisar. Mas a promessa nunca havia abandonado ela. A promessa só tinha o tempo certo para acontecer. Então, eu quero dar uma palavra para você que viveu 2022 se sentindo como se a promessa de Deus sobre você não vai acontecer, não vai ser a sua realidade, porque te parece que tanto tempo se passou que aquilo que Deus prometeu não será a tua realidade. Ai, linda, oh meu lindo, deixa eu te falar algo. Promessa de Deus, sério? Jamais ela deixará de ser cumprido na sua história. Portanto, não tente improvisar, não fuja ou não desacredite, porque se Deus prometeu, vai acontecer. Então deixa eu declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Será em 2023 o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história, e tudo aquilo que Deus te prometeu, e eu abençoo e profetizo isso sobre a minha história também. Tudo aquilo que o Senhor Jesus te prometeu vai acontecer. Os improvisos ficarão para trás, a falta de fé e esperança serão apagadas, e o Senhor tomará conta da história. Em nome de Jesus.
Gente, encerrar 2022. Esqueça tudo o que ficou para trás. Esqueça as frustrações. Esqueça as crises. As previsões para o próximo ano. Esqueça tudo. Pega o caderninho que você escreveu os planos. Só uma rasgadinha. E abre outra página. Não rasga o caderno, rasga a folhinha. O caderno deixa. Aí você vai fazer diferente esse ano. Ao invés de você sentar sozinho e desenhar planos de acordo com aquilo que você viveu ou que pensa que vai viver, chama Jesus para conversa. Fala: Jesus, eu controlei 2022, deu tudo errado. 2023 é totalmente teu. Jesus, me ajuda. Desce aqui, fala comigo, me mostra, aponta o caminho, aponta a direção, me faz relembrar das promessas, porque eu não vou viver mais um ano longe da tua presença. A minha vida é sua, a minha história é sua, o meu futuro é completamente seu. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque 2022 está ficando para trás. Eu sei que é um marco de virada de ano e que parece que muita gente espera para agora para viver algo novo. Mas está tudo bem, Jesus. Pelo menos temos uma esperança de algo novo. Só que agora, Jesus, não é uma esperança baseada em nós. Não é uma esperança baseada no que dizem. É uma esperança baseada na tua palavra. Jesus, faz conosco como o Senhor fez com Sara, como o Senhor fez com Abraão. As promessas, Jesus, as promessas. Promessas que ficaram para trás sejam lembradas no céu, sejam resgatadas na nossa alma. E que esse próximo ano seja um ano que a gente possa celebrar tudo aquilo que um dia foi só uma palavra, se tornando a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que 2023 seja o melhor ano da sua vida.